Metrópole Entrevista. Vamos falar com Carlos Zacarias, doutor em História e professor da UFBA, está comigo, especializado em História Política. Mas, Zacarias, Bolsonaro disse que tinha prova, disse que ia provar, convocou uma live, toda a mídia impressa, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, toda a mídia impressa querendo saber que fraude. Imagina, o TCE tremia na base. O TCE tremeu na base. Meu Deus, houve essa fraude. E ele chega... Ô Zacarias, não dá pra gente comentar. Não tem o que comentar. Vira uma piada. E ele ainda diz o seguinte: se não for voto impresso, não tem eleição. Como? Cadê a fraude, querido? Desmoralizado todo ontem, hein, Zacarias? Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camille, equipe do estúdio e ouvintes da Metrópole. A gente diz que não dá para comentar, né, Zé Eduardo, porque toda semana a gente vem aqui e sempre tem um fato novo, né, um factoide dessa natureza, uma espetacularização do absurdo, mas a gente precisa comentar porque é Bolsonaro que governa o Brasil, né, e ele fez esse estardalhaço todo, Zé Eduardo, na verdade vem fazendo há algumas semanas, mas nos últimos dias ele vinha agitando muito a ideia dessa live da última quinta, de ontem, em que ele dizia que ia trazer as provas que demonstrariam que a eleição de 2018 foi fraudada, porque ele alega que ele venceu no primeiro turno, e que mais do que isso, que as eleições de 2014, aquela que Dilma ganhou contra Aécio Neves, também foram fraudadas. E o que Bolsonaro fez foi requentar velhas fake news que já foram desmentidas. Na verdade, uma desmoralização completa, um absurdo completo, uma tristeza completa esse país, Eduardo, porque a gente tem um sistema eleitoral e urnas eletrônicas que são efetivamente confiáveis. O modelo de eleição no Brasil é um modelo que inspira o mundo todo. As urnas são auditáveis, é preciso a gente insistir nisso, porque o eleitor talvez não saiba, o ouvinte que está nos escutando pode, às vezes, acreditar que apenas o voto impresso é que é auditável, e não é verdade. Na verdade, o voto impresso é um voto que está mais sujeito à fraude. Né? Você lembra, todos nós lembramos, as pessoas que têm alguma memória ou que estudam um pouco de história sabem o quanto as eleições do Brasil foram fraudadas desde sempre, né? E quantas disputas no TSE ou nos TREs, nos Tribunais Regionais Eleitorais, em função de contagem de votos que não eram aceitas, urnas impugnadas, votos que tinham sido enxertados. Né? A propósito disso, Zé Eduardo, a certa altura, na década de 80, o próprio Bolsonaro foi beneficiado por votos que foram enxertados numa urna no nome dele, né? Uma situação em que se apontou a fraude, lá quando ele foi deputado, quando ele começou a ser eleito deputado, ele veio desde 88, ele foi eleito vereador em 88, depois ele foi deputado, depois logo foi deputado, e desde então não deixou de ser deputado. Então, urnas que tinham sido enxertadas com voto físico em Bolsonaro e que depois foram impugnadas. Ou seja, quando a urna eletrônica chegou, né, não é que ela resolveu os problemas da fraude, a fraude pode efetivamente acontecer, mas nenhuma fraude foi constatada desde 1996, quando as urnas eletrônicas foram implantadas no Brasil, e vem fazendo sucesso, e vem orgulhando este país, que no mesmo dia ou no dia seguinte conhece o seu presidente, o seu prefeito, o seu governador, os seus vereadores e deputados, né? Isso é um orgulho que dá pra gente. Então o Bolsonaro criou esse factório todo, porque na verdade a gente precisa conhecer o método do bolsonarismo. O método dele é levar essa situação até 2022, porque ele provavelmente, por hoje, se fosse hoje a eleição, ele perderia. Nós não sabemos o que vai ser em 2022, estamos ainda longe da eleição, né? Muita coisa pode acontecer, mas se fosse hoje, ele perderia a eleição, e ele tem clareza de que ele não tem coisa melhor a apresentar ao Brasil do que ele já apresentou até agora. Então, muito provavelmente, ele vai naufragar, vai fracassar de forma retumbante em 2022. Ele quer criar uma situação de caos, né? Ele quer criar uma situação de caos para poder usar esse caos em seu benefício, né? E possivelmente na perspectiva de se manter no poder através de um golpe, porque ele vem acalentando esse golpe há algum tempo. Então é lamentável que isso aconteça. Eu acho que o Brasil, de uma vez por todas, tem que sepultar essa ideia de que as urnas não são auditáveis, de que há provas de que houve fraude, porque tudo isso é mentira. Não há outra coisa a gente dizer, senão que Bolsonaro mentiu mais uma vez, e mentindo mais uma vez, comete crime contra o país, crime de responsabilidade, e que deveria ser punido em função do crime que ele cometeu, neste caso e em tantos outros. Pois é, e como é que você está vendo aí essa candidatura de Datena? Porque toda a eleição Datena aparece como um pré-candidato a governo de São Paulo, a prefeito de São Paulo, agora a presidência da República.
mas em seguida ele desiste, faz uma coletiva. Quer dizer, o partido aposta tudo nele, hein? Datena se filiou ao PSL, que é o partido que elegeu o Bolsonaro, né? Datena tem um histórico de proximidade com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, pelo próprio seu estilo de jornalismo. É um apresentador popular, né, que tem um público que é muito cativo dele, que acompanha ele não só nos programas dele, mas nas redes sociais, né? Você falou aqui do Ibope, que deu ontem o programa dele, a gente que gosta do estilo de jornalismo que o Datena faz, e ele aparece pontuando nessa pesquisa, né? Quer dizer, é uma pesquisa da Paraná Pesquisas, né? Vamos esperar para ver os próximos as próximas pesquisas dos outros institutos para ver se confirmam essa localização de Datena no cenário eleitoral e, inclusive, a reaproximação de Bolsonaro de Lula, porque, vejam, antes da hospitalização de Bolsonaro, Bolsonaro perdia no primeiro turno para Lula. Né? Então, assim, se supôs que a hospitalização dele podia, de alguma maneira, diminuir a diferença de Lula para ele, né? E isso pode, de fato, ter acontecido, mas nós não sabemos, porque precisamos ver se isso, de fato, aconteceu com os outros institutos, cotejando, comparando números, para a gente ter uma noção mais específica, inclusive para ver se Datena se localiza com esses 7% que o Paraná Pesquisa apontou para Datena. Mas veja, Zé Eduardo, o que Datena faz agora, que já fez em outras situações, repete muito os apresentadores, né? As figuras públicas, que têm grande público, que tem grande apelo, que tem muita simpatia, mas veja, a política é uma coisa diferente, né? Imagine Datena colhendo o desgaste de ser um candidato na época da eleição, ele certamente vai avaliar isso, vai pesar isso, como o próprio Luciano Huck pesou. Veja que Luciano Huck era talvez essa terceira via aí acalentada para concorrer com Lula e Bolsonaro e ser a alternativa, né? Muito embora o próprio Luciano Huck também tenha apoiado Bolsonaro. Então, seria essa terceira via, mas Luciano Huck resolveu que vai assumir os domingos no lugar de Fausto Silva e não vai se meter com a política, que vai lhe causar um desgaste, que provavelmente, que muito possivelmente ele traria um grande revés se ele perdesse a eleição, e dificilmente ele ganharia, tá certo, Zé Eduardo? É bom a gente dizer isso. Silvio Santos já foi em 89, você lembra, Silvio Santos foi candidato a presidente em 89, a candidatura dele foi impugnada, depois ele desistiu, não foi mais candidato a nada. Eu acho que cada situação tem que ser avaliada muito bem, Datena tem todo o direito de pleitear, de ser candidato, e claro, o eleitor tem que conhecer Datena para além do que ele é na televisão, do que ele é como apresentador, daquilo que ele representa de si mesmo, né? Nós estamos numa situação em que, às vezes, claro, o eleitor quer confiar muito no político, porque ele quer se identificar com o político, mas assim, o eleitor, ele não é também bestão, né? Ele não é burro, ele pode às vezes errar, mas ele não erra o tempo todo, então ele certamente vai depois pesquisar, vai ouvir falar, vai acreditar ou não vai acreditar nas coisas que Datena vai dizer e nas coisas que vão ser ditas sobre Datena. Então eu acho que Datena vai avaliar muito com cuidado, né? Apesar dele ter se assumido como candidato a presidente, ter se filiado ao PSL, porque claro, ele sabe que ele tem muita coisa a perder se ele for candidato em 2022, porque a política é um outro terreno, é um outro território, e às vezes toda a simpatia que a gente colhe num espaço, quando vai para a política, a gente perde essa simpatia, porque é um território do confronto, que é natural que seja assim, um território do confronto, da disputa, da acusação. Isso é natural que seja, desde que seja de forma saudável, desde que não seja na base das mentiras, das fake news, porque, claro, Datena merece respeito, como merece respeito Lula, como merece respeito os candidatos que se dão respeito, tá certo? Porque governar como o Bolsonaro vem governando sem se dar o respeito, não vai dizer para a gente que em 2022 a gente tenha que respeitar nada do que seja dito nesse sentido. Então, o candidato tem que, acima de tudo, se dar o respeito e, se quer pleitear, a governar, a representar a nós todos como alguém que nós pagamos para administrar bem os nossos impostos. Doutor em História, professor da UFBA, especializado em História Política. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Até a próxima semana. Metrópole Entrevista. Meu querido advogado, doutor Cândido Sá, um abração ao amigo. Meu querido Zé, alegria enorme estar com você. Prazer. Eu estou aqui em São Paulo, num frio miserável. Minha filha está aí. Tá aqui também? Tá, que legal. Toda de casaco, de gorro. Rapaz. Aí tá batendo 6 graus, não tá não? 6 graus, ontem bateu 6 graus, meu amigo. Vixe. Um frio realmente bravo. Com vento,
Com tudo. Aquele frio com vento, com tudo que tem direito. Doutor Cândido Sá, vamos falar de uma coisa Diga, aqui. meu Eu tenho irmão. uma dúvida para tirar com o senhor, certo? Eu posso exigir, como pai de aluno, que a escola volte às aulas diante das taxas que está acontecendo aí, que está mostrando. Eu quero estudar e o professor pode dizer que não vai? Não, eu acho que você, enquanto pai de aluno, organizado, inclusive, o interessante é que fosse organizado na associação, né, chamada de pais e mestres, etc., em conjunto, pudesse opor, sem dúvida nenhuma, uma ação em função do sindicato dos professores. Porque me parece que o que está ocorrendo é que os professores não estão querendo retornar sem que todos estejam absolutamente vacinados. Aqui eu estou dando uma opinião técnica, se é possível propor a ação ou não. É possível propor a ação. Nós não estamos entrando no mérito de se a reivindicação dos professores é justa ou não. Aí é outro tema, outra discussão. Agora, que os pais de alunos podem, sem dúvida nenhuma, ingressar com a ação requerendo que as aulas retornem, que os professores retornem, né? Com certeza, aí seria através da Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, que se iria atuar no sentido de fazer essa conciliação judicial e, posteriormente, se for o caso, processo sentenciar e obrigar ou não o sindicato a finalizar essa greve, entre aspas. Pois é, e tem outras questões para a gente começar a discutir também a relação de consumo. Empresas que têm relação de consumo com bancos e outras empresas. A gente está discutindo aqui, eu estou conversando com o doutor Cândido Sá sobre a lei do nome limpo. Essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que modifica o Código de Defesa do Consumidor. Mas como é que modifica? Modifica o cara pagando o que deve, ou não é? Eduardo. Você, rapaz, olha, Modi- eu tenho uma admiração por você nisso, porque você é de uma inteligência, uma Modifica perspicácia. para. Você já captou, é claro. Ou seja, na realidade, irmão querido, o que é que ocorre? Porque todas as leis nesse país, geralmente nessa direção, elas são leis que favorecem os bancos. Até porque a grande maioria dos parlamentares que lá estão tem suas vinculações a banco, né? Então, o que acontece? Existe uma parcela imensa da população que é mais pobre, que é mais simples, que há muitos e muitos anos adquiriram cartões de crédito, etc. E com os juros de cartão de crédito a 16%, 13%, 12%, não conseguiram pagar. Isso monta hoje em coisa de mais de R$ 1 bilhão de inadimplência. E que realmente os bancos não conseguem cobrar, porque o sujeito não tem nada, coitado. Ele mal tem o que comer, quanto mais para pagar a parcela mensal de cartão de crédito. Então, ele perde o cartão de crédito, ele perde o nome, vai para SPC, Serasa, e ele fica num processo de dificuldade. Aí criaram agora essa chamada lei do superendividamento, né? Que vem em tese cantando em versos e prosas que é uma vantagem fantástica para a população resolver todos os seus problemas. Mas essas caixas pretas continuam aí. Por exemplo, eu posso dar entrada, então eu devo ao banco A, devo ao cartão de crédito, devo a uma outra, enfim, você tem uma série de dívidas, né? Eu posso dar entrada na justiça, vai para o setor de mediação inicialmente, que irá buscar uma mediação com um banco, digamos assim, mas isso só será efetivado e pode ser feito em até 5 anos se houver a chegada de um lugar comum, uma conciliação de fato no que tange a, por exemplo, juros.
A lei não fala nada. Qual é os juros? Existe um teto de juros. Então, pô, você pega um sujeito que não tem nada, né? Aí você faz ele fazer uma confissão de dívida para ele pagar em 5 anos tudo aquilo que ele deve, tá? Ele vai, ou seja, ele vai virar empregado de banco, né? Ele vai trabalhar para todo e qualquer sustento dele seja entregue aos bancos no dia a dia. E outra coisa, Zé, que você já colocou aí, essa serve também para a pessoa jurídica, porque a lei de superendividamento só pega as pessoas físicas. Mas outra coisa que serve também para as pessoas jurídicas, você já tem engenharia jurídica de sobra para questionar isso. E aí sim, de forma correta, questionando os juros arbitrários, questionando as cláusulas nulas que os bancos colocam nos seus contratos. Então, você, na realidade, não precisa de lei de superendividamento para ir à justiça discutir necessariamente o seu débito. Não é? Seja qual for o caso, você vai, de todas as formas, precisar de um advogado, porque você não vai fazer uma cirurgia de coração sem um médico. Então, você vai à justiça, você vai precisar de um advogado que lhe acompanhe, que lhe oriente, que lhe leve a um processo mais satisfatório para você. Então, já existem engenharias jurídicas de sobra para resolver isso. Basta que você procure o advogado de sua escolha que você vai ter. Agora, essa lei de superendividamento aí vem com todo aquele marketing em volta, é uma beleza, né? Cheia de açúcar em volta desse pão bolorento aí, que você já captou com sua inteligência fantástica de primeira o que está por trás disso aí, Zé. É Pois, isso aí, meu irmão. pois é, porque o nome limpo, aí coloca vários, né, acrescentou algumas coisas nos artigos e tal, no Código de Defesa do Consumidor, mas eu não vejo outra saída se você não pagar o que deve para tirar. É, Porque quem retira o nome é a exatamente. empresa ou é a SPC ou é a Serasa? É a empresa que você deve ou Serasa? É a Automaticamente, empresa. como é que é? É a empresa que determina que o SPC e Serasa baixam. Agora, é isso que eu estou lhe dizendo. Aí não diz, por exemplo, quais são os juros. Qual é o teto de juros? Vai ser os mesmos 13,5% que ele vem pagando na dívida dele dos cartões de crédito? Está entendendo? Aí não tem não tem uma cláusula que diga isso, ou seja, uma ajuda de fato efetiva ao consumidor. Né? Aí tem vários subjetivismos essa lei, né? Porque permite que a pessoa tome aquela que está com 45% do seu dia a dia, da sua renda, totalmente consumida em dívidas. Então, só que para que você venha a viver o seu estilo de vida mínimo. Só que esse estilo de vida mínimo também varia de pessoa para pessoa, né, Zé? É outra história que está aí também. Não está lá, não está explicado na lei o que é essa questão aí do estilo de vida especificamente. E o Banco Central, ele anunciou no começo do ano que o endividamento das famílias chegou a bater um recorde durante a pandemia. Então, para essas pessoas, famílias que estão endividadas, porque temos muitas famílias endividadas, muitas famílias que não pagaram boleto, que não pagaram condomínio, que não pagaram o carnê do carro, que não pagaram a Riachuelo, a Renner, que não teve como pagar. Tem algum benefício É. para essa família desta pandemia? Então o que essa família faria, segundo essa lei? Juntaria tudo isso, tá certo? Comprovaria que está em estado de necessidade, ou seja, se ela for pagar isso, ela não sobrevive, não tem como comprar alimento, não tem como pagar a escola, não tem como pagar moradia, tá certo? E a partir da comprovação disso na justiça, ela vai pedir
que isso seja dividido em 5 anos. O problema é que é a velha história da bola de neve, que nós já vimos, Zé, várias e várias empresas. Aqui, a lei de superendividamento é só para pessoa física. Mas quantas maravilhosas empresas você já viu falir na Bahia porque tomaram empréstimo bancário? Não é? Então, ou seja, aí essa lei, na realidade, o sujeito vai se aprofundar mais ainda em cima daquilo que ele deve. Agora, quais serão os juros disso daí? Entendeu? Porque os bancos, por exemplo, têm um discurso que a gente até combate naquele livro que você conhece, Os Bancos no Banco dos Réus, da chamada taxa média de mercado. Qual é a taxa média de mercado? É a do cartão X, que cobra 16,5%, é do cartão Y, que cobra 12%, é do cartão do BNB, que cobra 3%. Não existe. Cada banco tem a sua taxa e, na hora de cobrar ao consumidor, ele vai aplicar a sua taxa, que ele chama de taxa. Aí ele chama a dele de taxa média de mercado. Então, é uma maravilha. O que, na realidade, está se tentando com essa lei é recuperar esses milhões e milhões e milhões de reais dessas pessoas que estão aí, não puderam pagar por causa de pandemia, por desemprego, por uma série de outras questões. Agora, o que vai se fazer é que essas pessoas elas vão entrar cada vez mais na teia de aranha, que é a questão bancária, né? E aí vão se enredar mais nisso aí. Provavelmente, aí vamos saber se tem garantia real, se os bancos estão fazendo sem garantia real. Então, há a possibilidade até de se perder a sua casa, a sua moradia, enfim. É um negócio muito complicado, Zé. Eu vi realmente o mesmo aí que você. Eu acho uma lei muito mais feita para beneficiar os bancos do que o consumidor propriamente dito, né? Claro que se for uma pessoa muito metódica, e também pode ser que consiga. Outra coisa, eu acho que na vida a gente tem que tentar tudo. Não custa nada você buscar um advogado de sua livre escolha e ir ver que tipo de negociação você pode fazer perante um juiz, não é? Que negociação você pode levar para o juiz feita no núcleo de mediação do tribunal. Então, o que é que você perde tentando também? Nada, né? Não perde absolutamente nada. Então, o consumidor deve tentar. Não estou desestimulando as pessoas de tentarem, não. Agora, que o objetivo central da lei não é ajudar o consumidor, e sim recuperar os milhões de reais que estão por aí boiando, de muita gente que tomou empréstimos e não pôde pagar, esse sim é o verdadeiro objetivo e que ninguém diz. Eu, pelo menos, não vi ninguém dizer até agora, a não ser você que captou aí, bateu o olho e você captou. Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que está desenhado aí, nessa lei, tudo poderá ser renegociado? Para tudo para pagar? Tudo poderá ser renegociado. Você pode, todo tipo de débito, você pode levar para a central de mediação do tribunal. Não há impedimento nenhum, entendeu? Isso Isso que eu é estou bom. dizendo. O pai do aluno deveu à escola, não quis pagar na pandemia. Mas o carnê chegava para o pai do aluno lá, todo mês, dia 5, Isso. chegava lá com desconto de 25%. Mas o pai do aluno tirou o menino um ano que o menino não vai à sala de aula, aula online. Está tendo aula online. Mas a aula online não vale 20%, vale 50%. Você pode deixar de pagar e brigar na justiça? Não, mas repare, aí são duas coisas diferentes, são dois conceitos diferentes. Você, no caso, se você achar que qualquer cobrança escolar ou de qualquer coisa que esteja sendo feita a você, ela é injusta, não é correta, não corresponde ao número de aulas que teve, ou seja, enfim, você aí pode ir à justiça questionar isso, independentemente da lei de superendividamento. Agora, na lei do superendividamento, não. Você não vai questionar
a dívida, entendeu? Você vai chegar lá e dizer, eu tenho esta dívida e quero discutir com você aqui, central de mediação, juiz e a empresa, como é que eu posso pagar essa dívida? Porque a lei de endividamento me dá a possibilidade de pagar em até 5 anos. Então, como é que eu vou dividir isso? Quais são os juros aplicados? Aí é outra coisa. Você vai chegar dizendo que deve, e aí você vai acertar o pagamento, entendeu? Você não vai questionar o motivo ou a origem da dívida. Entendeu a diferença? Entendi. Agora, a resposta à sua pergunta é sim. Se você considerar injusta a cobrança, você pode ingressar, mas é uma outra ação, é outra questão, entendeu? Não é com base na lei de superendividamento. É outra história. Civil. É outra história. É outra história. Tem nada a ver com isso aqui. É código. Isso. Camille. Muito bom dia, doutor Cândido. Aqui a gente tem uma pergunta de ouvinte chamado Carlos, que é a seguinte: em relação à correção do FGTS de 1999 a 2013, ele pergunta aqui: ainda tenho o mesmo ativo, vou poder sacar após da entrada no processo ou só nas modalidades já previstas? Volta ao quê, querida Camille? Ele diz aqui, entendi. Correção do FGTS de 99 a 2013. Ainda tenho o mesmo ativo, vou poder sacar após da entrada no processo ou só nas modalidades já previstas? Não, nas modalidades previstas. Pelo que me consta, eu não sou especialista em direito previdenciário, lhe aconselho que você busque um, tá certo? Agora, pelo que eu tenho acompanhado, aí já passou o prazo e você teria que ir realmente só nas modalidades previstas em lei, aquelas que a gente já conhece, né? Demissão, enfim, casamento, essas coisas. Casamento não, construção de casa própria, casamento na cabeça. Meu querido advogado, doutor Cândido Sá, muito obrigado aqui pela presença. Foi ótima essa dúvida, mas resumindo geral é o seguinte: pague e tire seu nome. Pague. Caiu, filho, seu nome está sujo? Pague. Pague. Tem alguma outra vantagem? Agora, e pague com que juros, né? Aí você fica ali naquela a vida inteira escravo de banco, né, amigo velho? É terrível, é terrível. Um abração, doutor Cândido. Eu também dou um abraço, agradecer a Camille. E você está cada dia mais jovem, cada vez que o homem está mais magro, mais elegante, mais jovem. Tá danado. Vai pegar aí vai pegar em São Paulo um Figueira Rubaiá? Se Deus quiser. Um almoçozinho. O trabalho está muito aqui. Né? Eu estou correndo para cima e para baixo. Está difícil até de almoçar, viu, Zé? Mas eu vou ver se eu vou lá em sua homenagem. Vá. E tiro uma foto e mando para você. Aí eu vou amar. Um abraço. Tchau, doutor. Outro querido. Um abraço, Zé.